Vamos ler o texto que está no Evangelho, aliás, vamos ler primeiro Isaías, capítulo 9, versículo 2. Dá para pôr na tela? Isaías 9, 2. Glória a Deus. O profeta Isaías, ele é um dos profetas mais messiânicos que a gente tem no Antigo Testamento. Todos os profetas, de alguma forma, falaram de Cristo. Todos eles do Antigo Testamento, de alguma forma, eles apontaram para Cristo, ou para as coisas futuras. Mas o Isaías, ele é talvez o que mais contém profecias sobre Jesus. Lembrando que o profeta Isaías e os seus escritos, eles são datados de 720, 730 anos antes de Cristo. E as profecias dele são perfeitas, né? São exatas. São tão exatas, que ele fala até onde o Messias ia aparecer, ele fala, né? Além de falar de Belém, que nasceria em Belém, ele fala que um lugar sem o menor interesse seria honrado, um lugar tão desprezado seria honrado, porque naquele lugar nasceria o Salvador do mundo. Naquele lugar viveria o Salvador do mundo. Ele falava ali da Judéia. Ele falou que o Cristo nasceria de uma virgem, né? Falou sobre a forma como Jesus morreria. As profecias são exatas, perfeitas, claras, né? O famoso Isaías 53 fala muito isso da paixão de Cristo, do sofrimento dele. Então Isaías é tremendo. Mas eu ia ler só o versículo 2, mas eu quero mostrar para vocês a exatidão da profecia. Então põe o versículo 1 e o 2, tá? 1 e 2. Olha o que diz o texto, né? Eu acho que a gente está online, né? Se tiver alguém, está online, né? Ao vivo. Se tiver alguém aí, Deus te abençoe, que a palavra de Deus edifique você também. Isaías 9:1 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. E olha isso, nós estamos falando sobre trevas e luz, hein? Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naphtali. Mas no futuro, olha isso, no futuro, 700 anos antes, ele honrará a Galiléia dos gentios, a caminho do mar, além do Jordão. Aí ele falava da Galiléia, ele falava que iria para os gentios. Ou seja, o Senhor, ele está dando aqui uma exatidão, né? Mostrando que aonde não tinha muito valor para os judeus, aquele lugar, aquelas pessoas passariam a ser honradas, valorizadas, por causa de Cristo, que se manifestaria a eles e viveria no meio deles. Olha isso. Próximo versículo. Aí diz o seguinte, isso é maravilhoso: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O profeta estava dizendo que a manifestação de Cristo na terra seria como uma luz que brilha no meio da escuridão. Seria como uma luz que vem para iluminar os homens, iluminar o mundo. Olha que coisa maravilhosa. E lá no Evangelho, nos tempos de Jesus, o evangelista João, o apóstolo que é evangelista, o João, ele vai dizer isso lá no capítulo 1. Coloca para a gente, por favor, Mateus. Evangelho de João, capítulo 1, nos versículos 4 e 5. Olha o que diz aí. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas
não a derrotaram. Olha que coisa tremenda. Jesus veio como uma luz que brilha no mundo, como uma luz que leva o homem, a mulher, ao entendimento de Deus. Luz aqui tem vários sentidos. Luz que guia, né? Por exemplo, o Senhor Jesus veio para guiar pessoas perdidas, para mostrar o caminho para o Pai. Inclusive em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho. Caminho está dizendo, eu vou indicar uma forma de vocês encontrarem a Deus. Eu sou esse caminho. E sigam por mim. Eu sou a verdade. Tenho a verdade que liberta vocês. E eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Olha isso é uma luz. Alguém está perdido? Jesus mostrou o caminho. Jesus mostrou o jeito de chegar ao Pai. Pessoas perdidas em si mesmas puderam se encontrar com Jesus. E através de Jesus conseguirem enxergar o propósito de Deus em suas vidas. E isso é maravilhoso. A luz que ilumina a mente, que traz entendimento à pessoa do porquê ela existe, o que Deus quer dela, o que Deus quer para ela. E isso é importante, meus irmãos. Essa luz brilhando nos corações, brilhando na vida das pessoas. Pois ao serem alcançados por essa luz que brilha poderosamente, nós podemos nos orientar. O perdido entende que está perdido. E então ele encontra nessa luz um caminho a seguir para chegar no lugar certo. A mente que antes obscurecida consegue enxergar a verdade de Deus através do Cristo. E eu quero dizer que essa mensagem não é só uma mensagem lá para aqueles que viviam nos tempos de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele viveu, ele ensinou, ele curou, ele libertou. Mas depois, irmãos, ele foi crucificado. E a Bíblia diz que as trevas não o derrotaram, porque ele morreu. E se muitos pensavam, com a morte dele, a escuridão voltou, se enganaram. Com a morte dele, a luz que brilhou, se apagou, se enganaram. Porque a Bíblia Sagrada nos revela que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse: as trevas que estavam aqui não puderam me derrotar. Jesus é invencível. Ele é invencível. E você fala: pastor, você não sabe as trevas que eu estou vivendo. Pois a palavra do Senhor vem nessa manhã para te dizer: nenhum tipo de treva é maior do que a luz que brilha em Cristo Jesus. Ela não prevalecerá contra a tua vida. Essas trevas não prevalecerão contra a tua casa. Porque se Cristo está lá, Ele brilhará e as trevas não te derrotarão. Amém, irmãos? Isso aqui é profético, não é uma coisa eu acho que, é possível que, não. É uma promessa da palavra de Deus. Aonde Cristo está, a luz brilha e as trevas são dissipadas. Amém? Essa é uma verdade. Então que o Espírito Santo que trouxe essa luz, que fez você chegar a Cristo, que fez com que essa luz do Cristo brilhasse em você, continue iluminando a tua mente, continue te mostrando o caminho, para que você fique firme, passo a passo, e entendendo os propósitos dele para a sua vida, para a sua casa. Amém? É necessário. Agora, que coisa tremenda é
que essa luz, ela também confronta. E incrível que eu vou falar aqui, por incrível que pareça, existem pessoas que não querem a luz. É isso mesmo. Tem pessoas que estão nas trevas, a luz está brilhando sobre elas, e elas então, para não ir para a luz, preferem ficar nas trevas. E é exatamente isso que o Evangelho também nos revela. O Evangelho nos revela lá em João, coloca para a gente João, por favor, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 16 ao 21. Olha que coisa, João 3, 16 a seguir, bem famoso esse texto, né? Que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, ou Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Próximo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha isso. Próximo. Agora, preste atenção daqui para frente. Olha que coisa interessante. E esse é um julgamento. Qual o julgamento que vai condenar os homens? Que julgamento será esse? Que levará uma alma para o inferno, que afastará essa alma eternamente de Deus. Que julgamento é esse? Que sentença será essa? Essa é a sentença. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo, Jesus. A luz veio ao mundo. Mas os homens fizeram o que, irmãos? Amaram mais as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Próximo versículo. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Próximo. Quem, porém, pratica a verdade, faz o quê? Vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vou te falar por que muita gente não vai vir para um culto como esse. Porque aonde a luz brilha, há confronto. Pastor, eu vim hoje para receber uma palavra de paz. O Espírito Santo falou: não, hoje você veio para ser confrontado. A luz está brilhando tanto que vai expor os seus pecados. Está brilhando tanto que você, o pregador, nem sabe, mas o Espírito Santo sabe o que acontece nas escondidas. Está brilhando tanto que o Espírito Santo, a luz que é Cristo, expõe o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é injusto, o que é justo, o que é injusto. E isso faz com que a nossa alma estremeça. Então você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer: eu queria ir na igreja, mas não vou não. Eu prefiro não ir. Aí você fala: mas por que, meu Deus, se a pessoa não quer? É tão boa, a igreja é tão gostosa, a palavra é tão boa. Boa para você que está na luz. Eu vou repetir, ela é boa para você que já foi liberto por Cristo, que já anda na presença de Cristo, que já vive com Cristo. Então essas coisas que você ouve aqui não te traz raiva, as coisas que você ouve te traz alegria, porque você se identifica com a luz e você glorifica a Jesus.
Você fala, caramba, me identifico tanto. Você identifica, puxa, eu vivi em trevas, meu Deus, como Deus me mudou. Como Deus me mudou, como Deus me transformou. Como é que eu fazia tantas coisas que não agradavam a Deus, eu nem sabia. Eu fazia as coisas que Deus odiava, eu não tinha noção. E agora, essa luz brilhou, e agora eu entendi o que Deus quer comigo. Eu entendi o que Deus quer para mim. E eu entendi também que os pecados só me faziam mal. Eu entendi que as coisas erradas nunca me trariam o bem. E eu entendi que deixando esse mal e fazendo bem, eu conto com a bênção do Senhor. Eu entendi que fazendo certo e deixando errado, eu fecho as brechas para o inimigo. Assim ele não pode trabalhar na minha vida. Você vai vendo como Deus fez coisas lindas em você, por quê? Porque a luz te alcançou. Glória a Deus. Agora, quem gosta dos pecados, ele fala, não consigo ficar lá. Porque, cara, uma vez ou outra vem uma palavra que parece uma chibatada. Chibete. Não sei se faz chibete, né? Chibate, sei lá. E é ruim, eu me sinto aqui confrontado, parece que tem alguém olhando para mim, parece que começa a me incomodar, começa a ficar assim. E alguns ficam com raiva do pastor. Esses pregadores da igreja se acham santos. Eles se acham santos demais para ficar julgando os outros, não é isso? É que ele está cheio de pecados, vivendo tanto em trevas, que ele se arma todo contra um pregador que está simplesmente pregando a luz do Evangelho. Está entendendo? Então não fique abismado se você querer tanto que alguém venha para a igreja e ela nunca quer vir. É porque as trevas, ela está tão presa nas trevas, está tão cheia de ações. Pode ser um adultério, pode ser uma fornicação, pode ser uma vida ilícita com drogas, pode ser um jeitinho fácil de ganhar vida, sabe que é desonesto em alguma coisa. Então essa pessoa fala, não, quando eu me libertar eu vou. Quando eu conseguir me libertar, eu vou, porque eu estou em trevas, e lá eu vou ser confrontado. Lá eles vão, o pastor vai ficar falando, e não é o pastor falando, é Deus querendo libertar. Eu vou te explicar de novo. Não é pastor falando, é Deus querendo libertar. E quando Deus liberta, Deus dá liberdade, e esta liberdade te leva para o céu. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor Jesus. Conhecereis, João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é Bolsonaro que diz, não, seu desinformado. Não foi Bolsonaro que falou isso. Quem falou isso foi Jesus. E vou te dizer outra coisa, ele falou no sentido de que quando vem a verdade, as mentiras ficam expostas. Amém? Então o que ele está dizendo é o seguinte: quando você vem para Jesus, a luz brilhou. Então imagina que a gente está no escuro, nu, no escuro, nuzão, nu, pelado, a palavra popular. Ninguém está vendo. Você está lá pelado, olhando de um lado para o outro, né? Ninguém está vendo, está escuridão, ninguém vê. Acende a luz, irmão. Alguém acende a luz. Quando acende a luz, todo mundo faz oh, né? Rapaz, apareceu o que não podia ver. Entende? Oh, apareceu o que não podia ver. É exatamente isso que Deus faz na nossa vida. É por isso que quando alguém também aceita a luz, as trevas que estão nela vão saindo. As trevas que estavam nela vão ficando para trás. Porque ela recebe a luz. E quando a luz vem, irmãos, as coisas ocultas não existem mais. Quando a luz vem, as coisas ocultas não existem mais. E é isso que Deus fez com a gente.
A gente pode dormir tranquilo, acordar tranquilo, andar em qualquer lugar, porque nós não devemos nada a ninguém, porque de dia e de noite nós andamos na luz. Então, não há corrupção, não há mentira, não há enganação, não há coisas que a igreja reprova, que Deus reprova, que as pessoas reprovam, porque nós somos transparentes. Por quê? Porque nós andamos na luz. Você pode levantar a mão e dizer assim: eu ando na luz? Eu ando na luz. Então não interessa onde eu vá, é um testemunho de que eu não estou em trevas, porque a luz está sobre mim, está comigo, Cristo está em mim. Essa é a luz que a igreja prega, é a luz que a igreja oferece. E se tiver alguém aqui, porventura, que está vivendo em trevas, é um convite de Deus nesta manhã, para dizer para você: então vem para a luz, que eu quero mudar a sua vida. Se tiver alguém vendo pela internet também, vem para a luz, que Deus quer mudar a tua vida. Não seja um fake news ambulante, mas seja verdadeiramente uma pessoa que é de Deus. Glória a Deus. Agora, aqui tem de crente que fica 30 anos na igreja, fingindo que está na luz. Fingindo, né? Está na luz, né? Fingindo. E está em trevas. Irmãos, aí é brincar com fogo, viu? E quando eu falo de brincar com fogo, eu falo literalmente fogo do inferno. Quem brinca com fogo se queima. Que Deus nos ajude e nos dê a graça para andarmos na luz. E não somente isso, para permanecermos na luz. Amém, meus irmãos? Então que você possa sair daqui e falar: minha vida é um livro aberto, pastor. Pode folhear aqui à vontade. Que não tem nada a esconder, nada me envergonha. Eu não envergonho a igreja, não envergonho minha família, não envergonho o Evangelho de Cristo, porque agora a luz já brilha em minha vida. Amém, meus irmãos? Olha que coisa boa. Eu fico feliz porque, sabe, irmãos, a melhor coisa que tem é você acordar de manhã e dizer: Deus, obrigado por mais um dia. Você sair de casa e saber que Cristo vai com você, e você viver uma vida transparente. E depois você voltar para casa e dizer: obrigado, Jesus, com a consciência tranquila e deitar sabendo que você andou com Deus aquele dia. Que Deus estava com você e você com Deus. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Amém? Então você vê que o texto diz: quem porém pratica a verdade faz o quê? Vem para a luz. Dá até para nós fazer uma musiquinha, né? Eu não lembro, tinha uma musiquinha antigamente que era propaganda de televisão que fala: vem você também, sei lá, como que é. Vem pra cá você também, vem, né? A gente podia fazer assim, né? Vem pra luz, estamos na luz. Vem pra luz você também, vem. Mas tem gente que ele diz: se eu for para a luz, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu faço. Cara, eu vou ter que deixar de fazer isso aqui. Mano, essa erva, velho. Velho. Não tem um ministério que aprova as ervas, não? O cara quer vir com a luz junto com o negócio. Não, irmão, tem que deixar a erva. Aí tem uma irmã que não entendeu direito em casa, falando assim: quê? O pastor disse que não pode mais tomar chá. Não, irmão, estou falando em outra coisa, tá? É outra erva. Eu gosto de vez em quando, eu sou jovem, eu sou sozinho. Sabe como que é, pastor? Jovem. Na vibe de jovem. Sabe como que é? Os hormônios. É de vez em quando eu caio na tentação. Eu queria colocar aí, conta aí para Mateus, 1 Coríntios capítulo 7. Hoje Deus me deu um porrete santo, Deus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 7. Depois a gente volta para esse texto. 1 Coríntios capítulo 7.
Assim, né? Aí. Passa próximo. Sim. Olha isso. Aos jovens da igreja e aos não casados. Aos não casados. Tá bom? Digo que, por causa da imoralidade sexual, imoralidade sexual é aquilo, quando você passa de um monte de parceiro. Teve um parceiro, aí fez amor, que não é amor, porque esse amor dura, certo? Mas aí fizemos amor, você não fez amor, você transou. Não é amor. Amor é quando você está com uma pessoa que você ama e vai viver com ela para sempre. Amor permanece. Amém, querido? Amor permanece. Aí a pessoa foi lá e se deitou com o namorado, com 1 ano namorando, fazendo coisinha, fazendo negocinho, certo? Aí não deu certo, brigaram, não deu certo. Ele falou: desculpa, eu não gosto mais de você, acho que não era amor, descobri que era paixão. Daí ela falou: então vai embora, seu miserável. Pronto, tá bom, beleza, errou uma vez, errar é humano, aconteceu, tá bom. Quem, né? Mas aí a pessoa vai e começa um outro namoro. Aí ao invés de ela pegar o primeiro como exemplo e falar: cara, peraí, o primeiro já não deu certo, já não devia ter feito nem no primeiro, já não devia ter feito coisinha nem no primeiro, mas já que eu errei no primeiro, então eu vou prestar atenção que posso dar errado no segundo também. Mas ela não liga, porque ela está com os hormônios pulando, né? Pegando fogo. E aí ela vai e também namora intimamente com o segundo. 1 ano e meio de namoro, 2, parece que vai, mas não vai. Desmancha. Aí, tchau, tô indo embora. Então vai, desgraçado. Desse ela gostava mais. Vai, desgraçado. Fica nervosa, entra em depressão. Não é te mostrar aquele desespero, né? Assim. Aí beleza, passa um mês, se recupera e encontra um terceiro namoro. E aí vem de novo a mesma história. Você entendeu? Isso se chama imoralidade sexual. A senhorinha que está ouvindo em casa fala: o quê? Vou repetir. Imoralidade sexual é o nome disso aqui. E a Bíblia condena. A Bíblia reprova. Diz lá em Apocalipse que a terra que Deus está preparando para a gente, não entrará nela coisa imoral alguma. E eu e você, sabe o que estamos fazendo aqui? Estamos sendo edificados, limpados, preparados para entrarmos com Cristo na glória. Amém. O que Deus está fazendo com você aqui? Ele já introduziu no teu coração o seu reino. Ele disse: o reino virá, mas já veio dentro do seu coração. Cristo já está entronizado aqui, ó. Aqui, ó. O mundo está cheio de corrupção, mas aqui dentro já brilha a luz, porque Cristo já tem um trono dele aqui. Você está entendendo isso? E aí o que a gente precisa entender é que a Bíblia vai condenar, reprovar essa obra. E é tão oculta que na igreja todos sabem disso, e aí tem que fazer escondido. O mundo já está no maligno. O mundo já está em trevas, então hoje eles fazem normalmente. No mundo é normal. Pode fazer, fica à vontade, só usa camisinha e tal. Porque a parte da fé não importa, só importa a questão da saúde. Camisinha para não pegar doença, para não fazer filho precoce, etc. Mas não tem essa parte espiritual. Porque a própria palavra de Deus nos revela que as coisas do mundo elas são do mundo. E as coisas espirituais não podem ser entendidas por mentes carnais. Só você e eu que já viemos para a luz que entendemos isso. Que tem coisas que não entrarão no céu, e se a gente vai praticando elas, nós não entraremos. Porque Cristo que brilha em nós já nos libertou. Não
pastor, eu vou para o céu de qualquer forma, porque a graça que te salva é a mesma graça que te transforma. Não existe graça que salva sem antes transformar. Eu vou deixar bem claro aqui aos irmãos calvinistas: não existe graça que salva se ela não te transformar primeiro. A prova que a graça te alcançou é o resultado que você mostra. Primeiro ela transformou você. Aí foi alcançado pela graça. Claro que foi. Foi tanto que transformou você. E isso mostrou que agora você não é mais cidadão desse mundo. Agora você é cidadão do céu. Então a imoralidade é pecado. Aí Paulo fala, então se for para ficar na imoralidade, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa, e cada esposa com o seu próprio marido. E aqui condena também o adultério. Tem uma em casa, tem uma outra fora, eu tenho uma outra não sei aonde. Você é um prostituto. Você é um imoral. Depois vai bater na porta lá no céu. Cheguei! São Pedro vai entrar, vai abrir. Pois não, o que você está fazendo aqui com a chave do céu? O que você quer aqui? Eu quero entrar. Deixa eu ver seu nome. No livro da vida não está. Vou consultar o Gabriel. Gabriel, Jesus pôs o nome dele no livro da vida? Não, se Jesus não erra. Se não está, porque não erra. Será que Jesus não esqueceu? Não, Jesus não esquece. Jesus é infalível. Então o nome dele não está no livro da vida. Então tem uma coisa, vamos ver o que ele fez. Ih, rapaz, ele tem 3, 4 mulheres lá na terra. Filho, seu lugar é no andar de baixo. Pega o elevador e desce. E quantos andares tem que descer? Uns 200 milhões de andares. É bem lá embaixo, né? Bem lá embaixo. É nos quintos, né? É lá no subsolo. No estacionamento? Não, filho, lá não tem estacionamento. Então, a gente tem que entender isso aqui. Então, cada um com a sua própria esposa. Esposa está falando do quê? De gente casado. Não é cada um tem a sua própria namorada e seu próprio namorado. Cada um tem a sua esposa e o seu marido. Isso é casamento. E isso é reservado para o casamento. De repente alguém está assistindo online e já está ficando nervoso. Porque quer sair dessa live. Você ama as trevas. Porque quem ama a luz, corre para a luz brilha, as trevas saem, ela se arrepende e é convertida para a glória de Deus. Foi isso que o Espírito Santo fez. Vamos falar sério, foi isso que Deus fez para a gente. Se essa luz não tivesse... Vocês pensam que tem alguém muito bom aqui? Não, a graça me alcançou, a graça me libertou, e essa graça, aleluia, que está me levando para o céu. Se você entrasse na minha mente, se você pudesse perceber o que é que existe na minha mente existe uma coisa assim: estou de passagem na terra, meu lugar é o céu. É isso que eu penso todos os dias. Isso me faz lembrar quem eu sou, a minha identidade, para onde eu estou indo. Parece que esse mês Deus escolheu para falar sobre identidade, né? Deus sabe para onde estou indo, eu sei para onde estou indo. É a minha identidade. Sou do céu. Amém? Próximo versículo. O marido deve cumprir os deveres conjugais com sua mulher, da mesma forma a mulher com seu marido. Aqui está dizendo que eles têm que, depois que casam, tem que fazer coisinha. Paulo está dizendo isso aí. Depois que vocês casaram, vocês têm que fazer coisinha. Por quê? Talvez só não tem criança aqui, né? Eles têm que fazer sexo depois que casam, tá bom? Vou falar claramente. Por que isso? Porque isso aproxima o casal. Certo? Isso aproxima o casal. E eu vou falar aqui, não é aquele negócio com um lençolzinho não, viu? Já viu aquela coisa que põe um lençol e faz um buraquinho, nós somos santos demais? Não é isso não. É pra valer mesmo, casado é pra valer mesmo. Vem aqui maravilhosa, vem aqui ser maravilhoso e faz pegar fogo aquela coisa ali, porque vocês são casados e Deus se alegra num casal que se relaciona bem. Deus abençoa. E se tiver que nascer filho, nasce. Se tiver que não nascer também, nasce. Mas uma coisa é certa: você está certo diante de Deus. Está em luz, não tem trevas ali.
Tá certo? É no seu quarto que acontece, não é no motel. É no seu quarto, é na sua casa. Próximo. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas se o marido, da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. O que está dizendo? Que se a mulher chegar e falar assim, amorzão, vamos lá, vamos, sabe? O marido não entende, né? Que homem é lerdo para caramba para entender. Ele fala, o que, irmão? Na feira? Não, que a mulher às vezes é tímida para falar. Lá, sabe? Vamos. Aí ele, no supermercado? Ô desligado, distraído, presta atenção, ela está te chamando, sei lá, se for lá no térreo, ela é no quarto. Se for numa casa sobrada, ela é em cima, no quarto. E às vezes o homem já é direto, né? O homem chega, pega a mulher e fala, cada um tem o seu jeito. Estou falando assim, cada um tem o seu jeito, né? Tem uns que abraçam, fala assim, nossa, cheirosa, aquelas conversinhas. E com essas conversinhas aí tem, viu, irmão? Começa com essas conversinhas, tem que entender, né? E aí, não adianta você falar assim, hoje não, mês que vem talvez. Não dá munição pro capeta, não dá munição pro diabo. A gente sempre brinca, né, Júlio? Esse negócio de ficar dando munição não é bom, né? Mas esse negócio é terrível. Não, hoje não. Talvez mês que vem, vamos ver. Mano, você está dando o seu espaço para outra pessoa chegar junto. Está aumentando a tentação sobre a outra pessoa. Então é isso que Paulo está falando. Para que você converse de o teu corpo, sua regra, você manda do seu corpo. Se você é casado, você tem que entender que o marido precisa dos momentos dele, você precisa do seu, e você precisa entender isso e viver assim, sem se negar um ao outro, porque isso glorifica a Deus. Isso aqui é Bíblia, irmão. Aí você acha que alguém que gosta de viver o contrário vai querer estar aqui ouvindo isso aqui? Você acha que alguém, eu vou ficar ouvindo aquele Paulo da Bíblia? Deus me livre, eu quero viver minha vida. Claro, vai para as trevas, você não vai ficar aqui. Porque aqui a luz, ela brilha. E as trevas são dissipadas. Tem jeito. Tem jeito. Aí você fala, o que é isso? Isso aqui hoje é como uma água que nos limpa, nos purifica e nos santifica para Deus. E eu quero ser mais santo. Lembra do nosso slogan? Em 2024, ó Senhor, eu quero ser mais santo. Aleluia. Próximo. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Se estiver no momento de consagração, vamos orar essa semana, mano? E vamos nos abster de qualquer coisa. Vamos viver uma vida de oração essa semana? Vamos orar por um propósito. Aí naquela semana ninguém se toca, todo mundo se fica em oração. Aí tá certo. Mas depois daquela semana, bora de novo. Bora se juntar. Não estou falando também que tem que ser todo dia, né, irmão? Porque, pelo amor de Deus, né? Pastor, depois daquela pregação, minha vida virou um inferno. De manhã minha esposa quer, de tarde quer, de noite quer, de madrugada ela me chama, amor, estou com vontade. Aí você me matou, pastor. Calma, irmão. Que o vaso também é de barro. Se forçar, ele quebra. Amém? O mesmo vale para o homem, né? Tem homem que é engraçado, parece um trator que não desliga. Então é com sabedoria, tá? Com sabedoria, calma aí. Com moderação também, né? Eu até esqueci onde eu estava aqui. Certo tempo para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não faça o quê? Não os tente, porque o diabo é sujo. Paulo está dizendo, você será tentado. Será, pastor? Não, não é será. Você, não é será que será, é você realmente será tentado. Então vigia. Os irmãos são casados aí, vigia. Não deixe de fazer lá. E as irmãs também, vigia. Casada, não deixa de fazer lá. Agora os jovens, vigia. Não faça.
Os solteiros, vigia, não faça. Os viúvos, os divorciados, vigia, não faça. Porque a luz está brilhando aqui, o Espírito Santo está falando aqui, e Ele está adornando uma igreja, purificando uma igreja, santificando uma igreja, para ela em breve, está chegando esse dia, se encontrar com o Cordeiro. Já somos noiva do noivo, e em breve viveremos no céu as bodas desse casamento maravilhoso. Glória a Deus. A luz brilha, irmão. Quando brilha é isso que faz. Próximo. Digo isso como concessão, não como mandamento. Próximo. Isso aqui que ele vai falar agora é concessão. Não o que ele falou. O que ele falou atrás é palavra de Deus. Agora é concessão. Concessão, ele diz: gostaria que todos os homens fossem como eu. Porque Paulo estava sozinho. Não se sabe se ele era viúvo ou se por se converter ao evangelho, como ele era judeu, sua esposa tinha o abandonado. Ok? Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Não há relato sobre isso. Paulo, ele era um fariseu, ele era um seguidor da lei, do judaísmo, e aqueles homens, assim como ele mesmo, perseguia a igreja, odiava os cristãos, e aí, provavelmente ele era casado, porque para fazer parte do trabalho que Paulo executava, era obrigatório ser casado na cultura judaica. Então, acredita-se sim, que ele foi casado, mas por algum motivo, não se sabe qual, se ele ficou viúvo, ou se a mulher, após a sua conversão, o abandonou. Nós não sabemos. E eu, quando chegar na glória, já marquei isso na minha caderneta, vou perguntar para o Paulo, que é uma baita curiosidade que eu tenho. Então, meu, me desculpa aí, hein, meu. Ó, na boa. Fiquei a minha vida inteira preocupado pensando nisso. Você era casado e viúvo ou divorciado? Só falta ele me responder. Isso não é da sua conta, rapaz. Aí eu vou me frustrar. Bom, gostaria que todos os homens fossem como eu, só ficasse sozinho, mas cada um tem o seu próprio dom, da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Ele está dizendo que nem todo mundo consegue ficar sozinho. Paulo, depois que ficou sozinho, ele optou em fazer a obra de Deus e não se casar, e se dedicar somente a Deus. Mas ele disse, porém, nem todo mundo é assim, nem todo mundo consegue. Próximo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que eles permaneçam como eu, ou seja, que eles fiquem sozinhos. Mas para quê? Para fazer a obra de Deus, irmão. Tá bom? Isso aqui é especificamente para fazer a obra de Deus, é isso que Paulo está falando. E lembrando que não é um mandamento, ele mesmo já falou, isso aqui é uma concessão. É uma opinião minha. Tá certo? Próximo. Contudo, agora, olha os jovens, prestem atenção, isso aqui agora é a palavra de Deus. Contudo, se vocês não conseguirem se controlar, ou seja, o foguinho começar a subir, devem o quê? Casar-se. Vou repetir. Casar-se. Vou repetir. Casar-se. Pois é melhor casar-se do que arder em desejos. E você, eu quero afirmar, se alguém assistindo, se tiver alguém aqui, Deus me livre, eu sei que aqui não tem, mas assim, qualquer coisa nesse sentido aqui, fique esperto, porque a luz está brilhando nesse lugar. E Deus traz à tona o que é oculto, para glorificar o nome dele. Amém, irmãos? Já viu aquelas igrejas onde explodiu um escândalo? Uau, que escândalo! Pessoas acham que o escândalo apareceu da noite para o dia? Você acha que a pessoa fez o pecado ontem e apareceu no dia seguinte? Não. A luz brilhou, o cara foi ficando na igreja, ouvindo todos os confrontos, Deus falando para ele todo dia: larga disso, deixa disso, larga essa erva aí em casa, depois do culto. Que brisa. O culto estava bom, mas essa erva, Deus falando, larga isso aí, né? O cara tinha uma esposa normal e saía com a outra de vez em quando. Deus falou, cuidado com o adultério. E Deus sempre pregando na igreja. E o cara lá fazendo a luz, batendo nas trevas, e ele amando as trevas. Não sai das trevas, não sai das trevas. Até que o dia, pum, alguém pega o escândalo velho. Depois de 5 anos, 6 anos. Por quê? Porque ele quis permanecer nas trevas.
mas aonde a luz está, as trevas não prevalecem. Não prevalecem. E por que Deus fala tanto antes de o escândalo aparecer? Porque Ele dá chance, porque o intuito de Jesus não é te condenar, o intuito de Jesus é te salvar, é te restaurar, é te transformar. E Ele quer que você deixe todo o pecado antes que alguém pegue e você se envergonhe, porque Jesus não quer te humilhar, Ele já se humilhou na cruz para não te expor. E é isso que Ele quer que você entenda. Ele quer que você entenda: eu já levei todos os seus pecados, para que você não precise passar a vergonha. Então venha para a luz, se arrependa e mude sua vida. E Deus quer poupar um monte de gente de vergonha, de exposição desnecessária. Deus quer poupar. Mas a pessoa fica ali, na luz, abraçado nas trevas. Uma hora Deus fala: agora chega. E Ele expõe. Amém, meus irmãos? É assim que funciona. É assim que funciona. E eu vou te falar, irmãos, se eu falar para você que eu fui dormir hoje 10 para 6 da manhã, você acredita? Eu passei a noite inteira falando com o Espírito Santo sobre o que eu estou pregando. Pra você ter ideia, eu tinha feito um sermão, eu rasguei. Não é esse aqui, porque não era aquele ali. E eu fiquei ali na presença de Deus, até o Senhor falar comigo. Aí veio isso aqui, iluminou, clareou. E é isso que Deus está falando hoje, com a gente. Ele quer purificar você cada vez mais, te santificar cada vez mais, porque Ele está voltando e Ele quer te levar para o céu. Ele quer te poupar de vergonhas, de derrotas. Ele quer que você feche brechas, porque Satanás entra nas brechas e destrói família, destrói vida, destrói propósito. E Deus quer o melhor para você. E Deus está falando com a gente. E se tiver alguém na live, o Espírito Santo te alcance aí. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, tem palavra de acusação? De forma nenhuma. Porque até para tomar ceia, em Coríntios 11, Paulo fala: examine-se, pois, a si mesmo. É cada um que recebe a palavra e se examina. Vê o que precisa tirar aí, o que tem que tirar aí. O que a luz disse? Ó, a luz brilhou aqui e disse que essa sujeirinha tem que sair. Sei lá, uma mentirinha, o cara que gosta de mentir. Onde você foi? Fui na açougue. Mas eu falei com a Marta, ela passou o dia na açougue e disse que não te viu. Ah, Marta? Mas qual açougue ela falou? No açougue? Ah, não, eu fui no outro. Mas por que você foi no outro? Aí ele vai inventando as mentiras, sabe? Ele vai pensando, vai criando as histórias. Mentiroso, vive na mentira, assim, nem vive. É uma atrás da outra. Então, às vezes é isso. Às vezes tem gente que tem o defeito de mentir. Aí Deus quer falar: não, quer te libertar da sua mentira. Porque quem mente pra caramba é o diabo, ele é pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Mas Jesus é verdade. Amém? E a luz brilha em nós. Ah, tem um monte de outras coisinhas, né, irmão? Então Deus é cada um aí que recebe a palavra, eu recebo a minha, você recebe a sua, e a gente se examina e Deus é glorificado. Amém? Próximo versículo. Ah, vamos sair daí. Era isso que eu queria falar. Vocês entenderam, né? Melhor, se for para pegar fogo, se for para arder. Ah, não estou aguentando, Maria. Eu também não, José. Ah, então vamos nos casar. Vamos nos casar. Porque a luz já brilha em nós. E nós não queremos coisas ocultas que não podem ser ditas a ninguém. Nós não queremos coisas que têm que ser escondidas. Nós queremos andar na luz, porque Deus é luz. Amém? E foi isso que Deus fez com a gente. Eu estou indo para o fim da mensagem. Mas quando Jesus nos salvou, é exatamente isso que Ele fez. Olha o que Ele fez com a gente. Coloca para a gente, Mateus, e Tainara, por favor, Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 4. Olha o que diz aqui, olha, e o apóstolo Paulo vai dizer o que o Senhor fez com a gente. É isso que Ele fez com a gente. Ó. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Está falando dos Colossenses. É uma igreja exemplar, uma igreja que pratica a fé, que vive a fé. E eles dão um testemunho disso, e isso chegou até Paulo. Então Paulo está escrevendo para eles. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês e do amor que têm por todos os santos. Próximo. Por causa da esperança
esperança que está reservada a vocês no céu, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está frutificando e crescendo por todo mundo, também como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Olha só, que gostoso isso, né, irmão? Testemunho, as pessoas olharem e falar: puxa, nós temos visto e ouvido como o Evangelho tem frutificado em vocês. Não é gostoso? A pessoa olhar: rapaz, como você mudou, como você vive diferente, que vida maravilhosa. Pois é, o Evangelho frutificou em mim, graças a Deus, obrigado, Jesus. Que coisa boa, né? Olha só, próximo versículo. Vocês o aprenderam de Epáfras. Os irmãos que vão ter filho, coloquem de Epáfras, que não temos nenhum Epáfras na igreja. Amém? Epáfras seria interessante, né? Vamos ouvir o nosso irmão Epáfras dar uma falada. Nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para com vocês. Próximo. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Agora, olha que lindo esses textos daqui para frente. Ó. Por essa razão, desde o dia que ouvimos estas coisas, não deixamos de orar por vocês e pedimos que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor. Olha isso. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Eu quero tirar da minha vida tudo que não agrada a Deus. Eu quero tirar da minha vida tudo o que não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Tem que tirar, vamos tirar. E como é que eu vou ver isso? A luz que brilha mostra. Amém? A luz mostra. Assim vocês frutificarão em toda obra, em toda boa obra, e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Estávamos antes no reino das trevas, mas ao ser alcançado pelo Evangelho, nós temos como herança um reino de luz. Olha que coisa boa. E agora olha isso. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Palavra da salvação nessa manhã. Palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez conosco. Não éramos dignos, Ele nos tornou dignos. Éramos totalmente pecadores e Ele veio nos santificando. Éramos perdidos e nele fomos achados. Não tínhamos esperança, agora temos uma esperança inabalável. Não é isso? Não tínhamos vida, agora temos vida. E Ele nos transportou, irmãos, por meio da graça, do reino de trevas, para o reino do seu glorioso Filho, que brilha, que é luz. E é interessante que em Mateus capítulo 5, Ele transfere para nós esse brilho. Porque Jesus diz: vocês serão a luz do mundo. Vocês serão a luz do mundo. Ajudando outras pessoas a seguirem um caminho, ao verem o testemunho de nossas vidas. Do que Deus fez em nós, também pode fazer na vida deles. Amém? Você recebe essa palavra? Amém, porque senão você tem um porrete ali atrás, né? Se falar que não. Que Deus continue iluminando a nossa vida. Que eu, como pregador, como pastor, sempre possa olhar para mim mesmo, me examinar e sempre clamar ao Senhor: brilha em mim, Espírito Santo. Brilha em mim, Jesus. E ajuda a tirar de mim até aquilo que ainda resta, que não te agrada. E nós estamos falando de pecados. Nós estamos falando de pecados terríveis. Não estamos falando de falhas humanas. Estamos falando de um dia que você ficou nervoso e falou mais alto. Isso não é bom. Mas quem é que vai
deve ficar perfeito a esse ponto. Se até Jesus um dia ficou bravo com os caras. Não é isso? A Bíblia diz que Jesus entrou no templo em Jerusalém. Logo depois ele falar que nós pregamos quinta-feira sobre uma igreja vazia, né? Uma igreja de aparência. Jesus, ele vê a figueira, tinha folha, mas não tinha fruto. Tinha aparência de santidade, mas não era santa. Tinha aparência de coisa boa, mas era coisa ruim. Certo? Aí é assim que Jesus estava falando que eram os religiosos do seu tempo. Pareciam de Deus, mas não eram. Pareciam ter Deus, mas não tinham. Aí ele vai e pega a figueira como exemplo. Ele fala, olha, vamos ali na figueira comer um fruto. Quando chega na figueira não tem nada. Aí Jesus amaldiçoa a figueira e fala, nunca mais nasça fruto de ti. Ninguém coma de você. E a figueira seca. Jesus vai entrar em Jerusalém. E quando ele entra, o que ele vê em Jerusalém? Ele vê a casa do pai dele sendo feita de comércio. Homens que já não tinham mais relacionamento com Deus, mas estavam lá. Pessoas que já não tinham amor, temor, misericórdia, mas estavam lá. Pessoas que queriam se aproximar de Deus, mas o seu coração estava longe de Deus. E aí o que acontece, meus irmãos? Jesus vai ficar nervoso, vai ficar irritado. O lado humano do Senhor, ele pega um reio, não é isso? Ele pega um reio, vai para cima dos caras, bate, sai daqui, joga a mesa. Imagina Jesus jogando a mesa. Você já pensou? Jesus entrando nervosão? Porque a gente pensa no Jesus calminho, né? Entrando assim tranquilo. Meus filhos, não façam a casa do meu pai de comércio. Esta casa é casa de oração. A gente acha assim, mas Jesus não entrou assim. Quando Jesus entrou, subiu o sangue, Cícero, subiu o sangue com fúria. Mano, ele foi, cadê o rei? Pegou o negócio, foi lá, vixi, pastor, o que é isso? Sai daqui! Vocês estão fazendo a casa do meu pai do quê? De bagunça! Vocês estão fazendo esse lugar santo de lugar profano! Começou, ele pegou a mesa dos caras, que os caras tinham dinheiro em cima, tinha as coisas, tinha os utensílios religiosos. Ele jogou no chão a mesa e falou: esta casa não é comércio, é casa de oração! Se até Jesus ficou assim, então tem hora que a gente perde a paciência também. Alguém fecha a gente no trânsito e fala: ô doido, quer me matar? Não é verdade? Tem hora que a mulher fica nervosa: você ainda não estendeu a louça! Porque o homem entende assim. O homem tem tudo errado que a mulher fala. Você não fez, você não passou um pano ainda aí? Tudo é nessa casa. Ele sobe o nome. Calma, amor. Calma, amor. Olha o fruto do Espírito. Olha o fruto do Espírito. Eu vou mostrar o fruto do Espírito na sua cara. Vou pegar aquela Bíblia que você lê, de estudo, vou dar no meio da sua cara. Aí ele: calma, amor. Mulher nervosa. O homem
Ei, Glória! Eita, Glória! Eita, Glória! Esse aqui é o pós-culto, pessoal. Aqui na Batista Fraternidade. Nicolas, nosso tecladista. Agora há pouco você estava vendo o nosso baterista, que é o Lucas. Deu uma saidinha aqui. Aê, ali o Matheus, nosso guitarrista. Eita, Glória! Vem pra Batista Fraternidade você também.